Boa noite. Boa noite. Prefeituras em pelo menos 15 estados interrompem a segunda etapa da vacinação por falta de doses. Senadores governistas recorrem ao Supremo para tirar o relator Renan Calheiros da CPI da Covid. Um estudo na Inglaterra mostra que as vacinas da AstraZeneca e da Pfizer podem também diminuir o contágio. 3 países europeus começam a se preparar para receber turistas estrangeiros. O Ministério da Economia anuncia a criação de mais de 180 mil vagas com carteira assinada em março. O ministro do Supremo, Marco Aurélio, manda o governo realizar o censo demográfico, cancelado por falta de verba. O STF torna réu o deputado que incitou as Forças Armadas a intervir na Corte e no Congresso. O TRF4 revoga a prisão do ex-deputado Eduardo Cunha, decretada pela Lava Jato. O Jornal Nacional está começando. A falta de vacinas obrigou prefeituras de 15 estados a interromperem a aplicação da segunda dose. Quem procurou os postos de Porto Alegre hoje para receber a dose de reforço ficou frustrado. O que é que eles disseram ali? Que não tem previsão, não tem previsão. Frustra bastante. Frustra bastante, que a gente está ansiosa, para isso, E essa situação se repetiu em outras unidades de saúde aqui de Porto Alegre. Nesta, por exemplo, os funcionários deixaram até um aviso aqui no portão com a seguinte mensagem: não temos segunda dose da Coronavac. Até chegar uma nova remessa da Coronavac em Porto Alegre, os postos de saúde só vão aplicar a vacina da Oxford AstraZeneca. Em ao menos 15 estados, há cidades que precisaram suspender a aplicação da segunda dose por falta de imunizantes. É o caso do Amapá, Amazonas, Alagoas, Rondônia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Paraná, 13 prefeituras interromperam a segunda etapa da vacinação. O Espírito Santo tem 37 cidades na mesma situação. Mesmo quadro em Natal. E em Parnamirim, na Grande Natal, houve confusão em frente ao posto de vacinação. Idosos foram buscar a segunda dose da Coronavac, mas não conseguiram tomar a vacina. A aplicação da segunda dose de Coronavac também está suspensa em Campo Grande e em pelo menos mais 5 municípios do interior de Mato Grosso do Sul. Inclusive, eu durmo e acordo pensando nisso, nessa imunização. É muito frustrante você chegar lá para ser vacinado e a pessoa simplesmente dizer que não tem nem previsão. Hoje, o governador João Dória anunciou que, na sexta-feira, o Instituto Butantan vai entregar 600 mil doses de Coronavac ao Ministério da Saúde. E na quarta-feira que vem, mais 1 milhão. O Instituto já entregou esse mês 5 milhões e 200 mil doses. Mas teve que transferir para maio a entrega de mais 4 milhões, porque não recebeu o IFA, a matéria-prima da China. A produção ficou interrompida por 20 dias. O Instituto Butantan não fez as entregas, não por responsabilidade do Instituto Butantan, que é uma grande instituição, mas em função dos trâmites da chegada desse IFA ao Brasil. Nós esperamos que a semana que vem sejam distribuídas doses de Coronavac suficientes para que haja uma regularização nacional dessa segunda dose. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que um atraso na segunda dose não compromete a eficácia da vacina e enfatizou a necessidade de as pessoas se vacinarem. Mesmo que a pessoa tome 15 dias, 20 dias, um mês após a data prevista, não há interferência com o esquema vacinal. O importante é que tome a segunda dose. Tome a segunda dose após os 28 dias, o quanto antes for possível. Aí sim, completa-se o esquema vacinal. Agora à noite, o Ministério da Saúde informou que amanhã começa a distribuir mais 105 mil doses da Coronavac e 5 milhões e 100 mil doses da vacina de Oxford AstraZeneca, fabricada pela Fiocruz. Senadores governistas fizeram uma nova ofensiva para tentar tirar o relator Renan Calheiros da CPI da Covid. Dessa vez no Supremo Tribunal Federal. Menos de 10 horas depois de ver frustrada a tentativa de barrar na Justiça a indicação de Renan Calheiros, do MDB, como relator da comissão,
Os senadores Jorginho Melo, do PL, Eduardo Girão, do Podemos e Marcos Rogério, do Democratas, recorreram ao Supremo Tribunal Federal. Desta vez, eles pediram a exclusão de Renan da CPI, junto com Jader Barbalho, também do MDB, suplente na comissão. Os 3 senadores afirmam que Renan e Jader têm filhos governadores. Um dos pontos em investigação na CPI é a transferência de verbas federais para os estados. O pedido de liminar vai ser julgado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Eu acredito que devemos investigar sim o governo federal. Concordo e estou assinando muitos requerimentos nesse sentido. Mas também os estados e municípios não podem ser blindados. E esse conflito de interesse é indissolúvel nesse momento. Por isso, eu entrei com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, junto com 2 outros senadores, para que a gente possa ainda resguardar para o bem dessa CPI, para ela ter credibilidade e cumprir o seu papel. Além da ofensiva no Supremo, o governo continua articulando para influenciar os rumos da CPI. O senador Marcos Rogério esteve hoje no Palácio do Planalto para um encontro com o secretário-geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, que faz a ponte entre o Palácio e a CPI. O Planalto também designou o senador Ciro Nogueira, do Republicanos, para servir de bombeiro e evitar que a temperatura na comissão suba ainda mais. Ontem, Ciro votou para eleger o senador Omar Aziz, do PSD, presidente da CPI, numa tentativa de manter a porta aberta para um entendimento. Mas hoje, em entrevista à Globo News, Aziz mostrou a irritação com mais uma tentativa de interferência no trabalho da CPI. Não creio que numa pandemia dessa, a população brasileira, querendo respostas, tentem protelar os inícios do trabalho da CPI. Eu ontem até perguntei, o medo é da CPI ou o medo é do Renan Calheiros? O Renan não é maior do que a CPI. Ninguém é maior, nem o presidente da CPI, nem o vice-presidente. A CPI é maior de qualquer membro que está ali presente. A CPI é para fazer justiça e vai fazer justiça. Com ou sem Renan, ela não vai ficar em branco, não vai passar em branco. Além do movimento para tirar Renan Calheiros da comissão, outra estratégia do governo é não deixar que a CPI seja o principal foco das atenções no Congresso. O Jornal Nacional apurou que esse foi o tema de uma conversa particular do presidente Bolsonaro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, no Palácio do Planalto. Pacheco foi ao Palácio para participar de uma reunião do Comitê da Covid. A portas fechadas, Bolsonaro pediu ao presidente do Senado que ajude a retirar o foco da CPI, priorizando a votação de pautas econômicas como a reforma tributária. Enquanto isso, o trabalho da comissão avança. Agora à noite, Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI, e outros senadores se reuniram para avaliar os quase 200 requerimentos apresentados até agora na CPI. São pedidos de documentos e convocação de pessoas para depor. Senadores de oposição e independentes querem, principalmente, investigar ações e omissões do governo federal na compra de vacinas, remédios, máscaras, ventiladores mecânicos, leitos e oxigênio, e gastos com medicamentos sem comprovação científica no combate à Covid, como a cloroquina. Já os requerimentos dos senadores governistas estão relacionados, em grande parte, a investigações policiais e do Ministério Público sobre repasses de verbas federais para estados e municípios. A CPI começa a votar esses requerimentos amanhã. Os depoimentos terão início na semana que vem. Entre eles, os dos ministros da Saúde do governo Bolsonaro, incluindo o atual responsável pela pasta. Marcelo Queiroga disse que vai discutir abertamente o que tem feito à frente do Ministério. Se eles me convocam, eu vou lá e vou discutir abertamente o que eu tenho feito no Ministério da Saúde. Vocês todos estão vendo. Então vamos contribuir com a sociedade brasileira, vamos prestar as informações que os senhores senadores desejarem. E eu acredito que estamos todos juntos no objetivo do enfrentamento à pandemia. Mas o primeiro a ser ouvido deve ser o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que ficou no cargo até abril do ano passado. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara aprovou a convocação do ministro da Defesa, Braga Neto, para prestar esclarecimentos sobre vagas ociosas em leitos de UTI de hospitais das Forças Armadas.
2 semanas atrás, o presidente da Câmara, Arthur Lira, derrubou um requerimento semelhante, atendendo um pedido do líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP. Na ocasião, o deputado argumentou que a convocação tinha sido aprovada antes de Braga Neto assumir o Ministério da Defesa. Por se tratar de uma convocação, o ministro é obrigado a comparecer, mas ainda não há data para isso. O Instituto Butantan começou a produção da vacina Butanvac, mesmo antes de a Anvisa autorizar os testes em humanos. A agência pediu mais informações e documentos. O Butantan pretende oferecer a vacina no 2º semestre. A Butanvac usa tecnologia similar à vacina da gripe e não depende de matéria-prima importada. E amanhã deve chegar ao Brasil o primeiro lote de vacinas da Pfizer-BioNTech. O avião com 1 milhão de doses deve pousar no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no início da noite. O Ministério da Saúde planeja distribuir a vacina na sexta-feira. Este primeiro lote deve ir apenas para as capitais, por causa da estrutura de armazenamento. O imunizante da Pfizer exige refrigeração especial a baixíssimas temperaturas. Entre 90 e 60 graus negativos, a vacina tem validade de 6 meses. Na semana passada, a Anvisa autorizou o armazenamento entre 25 e 15 graus negativos, mas por no máximo 14 dias. Nesse primeiro lote, o Paraná deve receber cerca de 50 mil doses da vacina da Pfizer. É uma carga que pode ser armazenada em 2 ultrafreezers. O estado ainda vai contar com mais 16 aparelhos. 10 serão comprados e 6 doados pelo Ministério da Saúde. Nós também temos à mão a possibilidade da compra de uma quantidade maior ainda desses freezers, fazendo a descentralização da vacinação. Só em Curitiba são 4 equipamentos, 2 deles cedidos pelo EMEPAR, o Banco Público de Sangue. Lá são armazenados os hemoderivados, as plaquetas e que necessitam dessa temperatura. Os hemocentros se organizaram no sentido de não ter perda nenhuma desses componentes do sangue, que geralmente estão acondicionados em bolsas. De sorte que elas foram remanejadas, foi feita uma logística sem prejuízo. Outras capitais também vão precisar de ajuda para armazenar a vacina. A Prefeitura de Florianópolis vai usar 3 ultracongeladores da Universidade Federal de Santa Catarina. Em Goiás, a Secretaria de Saúde conseguiu equipamentos de universidades e do Hemocentro. A Bahia já tem 30 ultracongeladores, que podem atender a capital e também o interior do estado. A vacina da Pfizer tem registro da Anvisa para uso definitivo no país. O acordo entre a farmacêutica e o Ministério da Saúde prevê 100 milhões de doses entregues este ano. O Ministério da Saúde declarou que está no processo de compra de 183 ultracongeladores para garantir essas temperaturas baixíssimas e que os primeiros 30 devem ser entregues aos estados em junho. Um estudo do governo da Inglaterra mostrou uma capacidade adicional das vacinas AstraZeneca e Pfizer. O benefício para quem toma uma vacina autorizada já estava aprovado. A grande maioria dos vacinados não pega Covid. E quem pega nem tem sintomas graves da doença. Agora ficou claro que pelo menos 2 vacinas podem diminuir também a transmissão do vírus. A Agência de Saúde da Inglaterra só se concentrou nas doses da Pfizer e AstraZeneca, porque foram as primeiras que o Reino Unido aprovou. E depois de acompanhar mais de 1 milhão de pessoas, viu que as duas enfraquecem a corrente de contágio. Os que pegaram a Covid 3 semanas depois da primeira dose tinham até metade da probabilidade de transmitir o vírus. Em outras palavras, quem não se vacinou representa o dobro de risco para o outro. E quando você cria uma imunidade coletiva, a imunidade coletiva real, que é com a vacinação, você protege essas pessoas que eventualmente não possam receber a vacina. Por exemplo, muitas crianças ainda não podem receber a vacina. Só recentemente a Pfizer liberou a partir dos 12 anos. Então... Júlio Croda explica que a vacina faz com que o vírus circule menos, diminuindo o risco de surgirem variantes mais perigosas. O infectologista da Fiocruz acha que com a segunda dose e com mais tempo para o corpo desenvolver a imunidade, o risco de transmissão seria ainda menor. Esse estudo acompanhou 24 mil domicílios onde um vacinado testou positivo. O ambiente doméstico é um lugar de alto risco de contágio, porque as pessoas ficam mais perto, respiram o mesmo ar. Então, a comprovação da quebra de parte do contágio dentro de casa foi particularmente animadora. A Agência de Saúde da Inglaterra ainda não publicou o resultado em revista científica.
E fez questão de deixar claro que mesmo os vacinados precisam continuar com a higiene das mãos e distanciamento social, porque a vacina trava a transmissão, mas não completamente. Outro estudo publicado nesta quarta-feira concluiu que os 3 dias de suspensão de uso da vacina da AstraZeneca no mês passado causaram 260 mortes por Covid a mais só na França e 130 na Itália, 390 no total. E essa pausa na vacinação tinha sido para verificar os casos de coágulos sanguíneos que podem ser associados à vacina. Naquele mesmo momento, os dados da agência europeia indicavam que entre os mais de 25 milhões de vacinados em todo o bloco, houve 18 mortes entre 86 casos de coágulos, o que representa 0,0003% de risco. Ou seja, o estudo de hoje mostrou na prática o que as autoridades de saúde têm repetido. Os benefícios da vacina de salvar vidas superam em muito o raríssimo risco. O governo britânico anunciou que encomendou mais 60 milhões de doses da vacina da Pfizer para começar a aplicar uma terceira dose em grupos vulneráveis a partir do fim de setembro. 64% dos adultos britânicos já receberam ao menos uma dose da vacina. A previsão é que a vacina esteja disponível para todos os maiores de 18 anos até o fim de julho. Depois, o governo britânico pretende pôr em prática a aplicação de uma dose extra de reforço. Pelo menos 3 países da União Europeia começaram a se preparar para receber estrangeiros nos próximos meses. O velho continente corre para abrir as portas do verão europeu aos turistas. Os britânicos são os mais disputados porque a maioria já se vacinou e devem se dividir entre Itália, Espanha e as belas ilhas da Grécia, que dependem do turismo para sair da grave crise que a pandemia provocou. Para permitir que as pessoas viajem livremente, a União Europeia, com 1/4 da população adulta imunizada, tenta lançar um certificado digital de saúde único para o bloco. Alguns governos se mobilizaram de forma antecipada e independente e já criaram uma espécie de passaporte para os vacinados, iniciativa que preocupa o governo de Bruxelas. Hoje, num debate no Parlamento Europeu, o comissário de Justiça, Didier Reynders, alertou sobre a possibilidade de fragmentação em toda a Europa se um acordo não puder ser alcançado. Correríamos o risco de ter uma variedade de documentos que não podem ser verificados e, com isso, espalhar o vírus e provocar a desconfiança dos cidadãos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou que os 27 países do bloco devem aceitar viajantes também dos Estados Unidos, que usam as mesmas vacinas aprovadas aqui. Ainda não se sabe quando será permitida a entrada de passageiros vindos do Brasil. O certificado digital de saúde ou passaporte da vacina continua sendo motivo de dúvidas e discussão. A grande questão é sobre quanto tempo dura a imunidade e se, com as novas variantes do vírus, serão necessárias outras doses de vacina. A Índia segue batendo recordes. Mais de 360 mil novos casos de Covid em 24 horas e 3.293 óbitos. É um dos 4 países que superaram as 200 mil mortes, com Estados Unidos, Brasil e México. Hospitais e crematórios indianos estão extremamente sobrecarregados. Aqui no Brasil, o Instituto Butantan confirmou hoje que 90% das contaminações por Covid em São Paulo ocorrem pela variante brasileira, identificada primeiro em Manaus. O governo paulista prorrogou por mais uma semana a chamada fase de transição, mas estendeu o horário do comércio e dos serviços de 6 da manhã até as 8 da noite a partir de sábado, com horários escalonados e limite de 25% de ocupação. O Fábio Turci tem agora os números da pandemia e o ritmo de vacinação, claro, no Brasil, com os dados compilados, reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Fábio, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite para todos. As vítimas da Covid nas últimas 24 horas são 3.019. Desde o início da pandemia, 398.343 pessoas já morreram por causa da doença. 77.266 novos casos foram confirmados de ontem para hoje, totalizando 14.523.807 diagnósticos.
Após 5 dias de queda, a média de casos está hoje no limite da estabilidade, com diminuição de 15% na comparação com 2 semanas atrás. São 57.384 novos casos por dia em média. A média de mortes teve hoje o 6º dia de queda, menos 19% que a média de 14 dias atrás. São 2.379 mortes por dia em média. No mapa, a situação da pandemia nos estados. Hoje, o Acre aparece em vermelho, com alta na média de mortes, depois de 3 dias em estabilidade. 11 estados estão em estabilidade, em amarelo no mapa, e em azul, com queda, são 14 estados e o Distrito Federal. As maiores reduções foram no Amapá, Maranhão e Tocantins. Agora vamos ver os dados da vacinação. 481.336 pessoas tomaram a primeira dose nas últimas 24 horas. O total de vacinados com a primeira dose no país chegou a 30.740.811, que é o equivalente a 14,52% da população. 14.621.694 pessoas também receberam a segunda dose, ou 6,90% da população. Hoje, 26 estados e o Distrito Federal atualizaram dados da vacinação. Aqui você vê em azul mais escuro aqueles com maior percentual da população vacinada com a primeira dose. Os 5 que mais aplicaram até agora são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo e Paraíba. Em g1.com.br/coronavírus, você encontra os dados do seu estado e outras informações sobre a vacinação. Renata Bonner. Obrigado, Fábio. Uma correção. Agora há pouco a gente disse que o senador Ciro Nogueira era do Republicanos, mas na verdade ele é do Progressistas. Correção feita. Em março, o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, registrou a criação de mais de 184 mil empregos formais pela economia brasileira. Mais da metade das novas vagas com carteira assinada abertas em março foram no setor de serviços, atingido fortemente pelas medidas necessárias para conter a Covid. O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou o setor. O último setor da economia que estava no chão se levantou. E a economia brasileira segue criando novos empregos. Nós havíamos perdido 1.600.000 empregos durante a pandemia, empregos formais. Já criamos 2.200.000 empregos. Já passamos do nível de emprego formal que tínhamos pré-pandemia. Em março do ano passado, quando a pandemia começou a impactar a economia, foram fechadas 276 mil vagas formais. Desde o início do ano, são 837 mil novos postos de trabalho. O professor de economia Hélio Zilberstein faz um balanço positivo, mas observa uma inversão de tendência no mercado formal de trabalho. Os números de março estão ótimos. Um crescimento de 184 mil empregos. Se a gente comparar com março do ano passado, que foi o início da pandemia, nós tínhamos perdido 207 mil empregos. Então, há um ano atrás, a gente estava mergulhando na crise. E agora a gente está acima d'água. Então, a notícia é ótima, mas ela está indicando que essa expansão do emprego está chegando ao fim. Porque nos últimos meses, o que a gente teve foi uma redução nos desligamentos e um aumento nas admissões. Quer dizer, as empresas cada vez estavam desligando menos, demitindo menos e contratando cada vez mais. Esse mês de março, que foi divulgado hoje, aconteceu o contrário. Os desligamentos cresceram 7,4%. Eles iam diminuindo, e agora eles cresceram. E as admissões diminuíram 6,2%. Para evitar uma nova onda de demissões, o governo reativou hoje o Programa de Manutenção do Emprego, que permite a redução de jornada e salário e a suspensão do contrato de trabalho. E a expectativa é atingir cerca de 5 milhões de trabalhadores. O programa pode ser usado para todos os empregados da iniciativa privada, com carteira assinada, incluindo domésticos. A redução do salário e jornada poderá ser de 25%, 50% ou 70%.
O governo vai complementar parte do salário do empregado. O valor será calculado de acordo com o seguro-desemprego a que o trabalhador teria direito caso fosse demitido. Na suspensão do contrato de trabalho, o emprego é mantido, mas quem paga o salário do trabalhador é o governo. O benefício também será calculado de acordo com o seguro-desemprego. As medidas valem por 4 meses. Se o empresário usar essas políticas, segurar os seus empregados, daqui a 4 meses ele vai estar pronto, ele vai ter preservado o capital humano dele, que é uma coisa valiosa, importante, e aí a gente deve estar em recuperação na economia. Outra medida que valeu no ano passado e foi retomada hoje permite alterar o regime de trabalho para remoto. As empresas podem dar férias coletivas, antecipar férias individuais e feriados. E poderão adiar o recolhimento do FGTS por 4 meses. O governo também informou que no fim de maio vai pagar a primeira de 2 parcelas do 13º de aposentados e pensionistas. Ao todo, 56 bilhões de reais pagos a 31 milhões de pessoas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, determinou que o governo federal realize ainda este ano o censo demográfico do IBGE. A decisão do ministro atendeu a um pedido do governo do Maranhão. O estado acionou o Supremo para que o governo federal realizasse a pesquisa, uma radiografia do país que, por lei, é feita a cada 10 anos. Por causa da pandemia, o censo de 2020 foi transferido para este ano. O levantamento orienta políticas públicas e distribuição de recursos. É a partir dele, por exemplo, que se mede a pobreza do país e necessidades básicas dos municípios, como o número de escolas, estrutura de habitação e saneamento. Na semana passada, a equipe econômica do governo anunciou que não havia previsão orçamentária para realizar o censo. Na decisão de hoje, o ministro Marco Aurélio Mello afirmou que o direito à informação é basilar para o poder público formular e implementar políticas públicas. Por meio de dados e estudos, governantes podem analisar a realidade do país. E questionou: como combater desigualdades, instituir programas de transferência de renda, construir escolas e hospitais sem prévio conhecimento das necessidades locais? O ministro afirmou que suspender o censo fere a Constituição. Na prática, o ministro determinou que o governo adote as medidas técnicas e logísticas para realizar o censo neste ano. E destacou que houve omissão do governo, por isso coube ao Supremo, após ser provocado, decidir sobre o caso. A decisão é liminar, já está valendo, mas o ministro decidiu levar o caso ao plenário virtual do STF para análise de todos os ministros. Essa análise deve ocorrer a partir do dia 7 de maio. Em nota, o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, disse que a decisão do STF garante o cumprimento da Constituição no que se refere ao direito à informação e aos deveres do governo federal. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a decisão do corte do censo foi do Congresso. Não fomos nós que cortamos o censo. 1. 2. Quando houve o corte, quem aprovou o orçamento foi o Congresso. Quando houve o corte no Congresso, a explicação que nos deram é que, com a pandemia, o isolamento social impediria que as pessoas fossem de casa em casa transmitindo o vírus, porque é físico. O corte de 1 bilhão e 700 milhões de reais do censo estava no parecer final do relator do orçamento, senador Márcio Bittar, do MDB. Segundo o senador, todos os cortes foram acordados com a equipe econômica, aprovados no Congresso e sancionados pelo presidente Jair Bolsonaro. Antes disso, a verba para o censo já vinha sofrendo sucessivos cortes pelo governo federal. O orçamento pedido pelo IBGE era de 3 bilhões e 400 milhões de reais. Mas após pressão do governo, caiu para 2 bilhões. Na votação do orçamento no Congresso, foi reduzido para apenas 71 milhões. E no orçamento que está valendo, já sancionado pelo presidente, ficaram só 53 milhões de reais. 1,5% do valor inicial solicitado pelo IBGE. Depois dos primeiros cortes feitos pelo Congresso em março, a presidente do IBGE, Suzana Cordeiro Guerra, pediu demissão do cargo.
Nos Estados Unidos, no discurso anual que o presidente faz ao Congresso, Joe Biden vai apresentar um balanço dos 100 primeiros dias de governo e também um pacote trilionário de investimentos. O novo pacote tem como principal foco a educação. As novas medidas vão ajudar famílias como a da Nayeli, que está racionando a alimentação para pagar o aluguel. Ela está terminando o ensino médio e já sabe que não terá como pagar a faculdade. Outros colegas da escola na Califórnia também enfrentam a preocupação com a falta de dinheiro. O novo pacote prevê, entre outras coisas, 2 anos de faculdade de graça para todos, inclusive filhos de imigrantes. Pré-escola também de graça para todos a partir dos 3 anos. $250 por mês para os pais pagarem cuidadores para os filhos, além de bolsas de estudo e treinamento para professores e subsídios para reduzir o custo do seguro-saúde para famílias mais pobres. O pacote prevê ao todo investimentos de $1 trilhão e 800 bilhões de dólares. Além disso, Biden já apresentou um outro plano com foco em infraestrutura. Juntos, eles somam o equivalente a mais de 20 trilhões de reais. Para pagar parte dessa conta, o plano é aumentar impostos para os americanos mais ricos. Os pacotes precisam ser aprovados pelo Congresso. Agora à noite, Joe Biden faz o primeiro discurso como presidente numa sessão conjunta do Senado e da Câmara e deve pedir a aprovação das medidas, além de fazer um balanço dos primeiros 100 dias de governo, que ele completa na sexta-feira. Desde que Biden assumiu, o governo já pagou 379 bilhões de dólares em cheques de estímulo econômico para alguns contribuintes. Todos os americanos a partir de 16 anos já podem tomar a vacina contra a Covid. E os números de casos e de mortes pela doença estão em queda no país. No começo desta edição do Jornal Nacional, nós incluímos o Amazonas entre os estados que tinham interrompido a vacinação da segunda dose. Mas, na verdade, foi suspensa a aplicação da primeira dose e só na capital Manaus. Nós pedimos desculpa por esse erro. A seguir, o STF torna réu o deputado que incitou as Forças Armadas a intervir na Corte e no Congresso. O TRF-4 revoga a prisão do ex-deputado Eduardo Cunha, decretada pela Lava Jato. Morre Michael Collins, o piloto da primeira missão tripulada à Lua. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre revogou a prisão preventiva e o uso de tornozeleira do ex-deputado federal Eduardo Cunha, do MDB, decretados pela Operação Lava Jato de Curitiba. Cunha segue em prisão domiciliar por causa de uma outra condenação. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o deputado Daniel Silveira, do PSL, é réu por ameaçar ministros da Corte e defender o ato de maior poder repressivo da ditadura militar. A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República foi feita dentro das investigações que apuram a prática e financiamento dos atos antidemocráticos, que tem o deputado bolsonarista como um dos alvos. Daniel Silveira foi preso em flagrante por determinação do ministro Alexandre de Moraes em fevereiro, por crime inafiançável. Silveira divulgou em rede social um vídeo com discurso de ódio e ameaças graves à corte e aos ministros do Supremo. Também defendeu o AI-5, considerado o ato de maior poder repressivo tomado durante a ditadura militar. Incitou a invasão do prédio do Supremo e a destituição dos ministros do STF, o que é inconstitucional. E ainda incitou as Forças Armadas a intervir no Supremo e no Congresso Nacional. A ordem de prisão dada pelo ministro Alexandre de Moraes foi referendada por todos os colegas do STF ainda em fevereiro. Em março, Daniel Silveira passou para a prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. A PGR acusa Silveira de 3 crimes previstos no Código Penal e na Lei de Segurança Nacional, que tipifica condutas que atentam contra a segurança do país e a ordem institucional. Praticar agressões verbais e graves ameaças contra ministros do STF para favorecer interesse próprio, incitar o emprego de violência para tentar impedir o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e provocar a animosidade entre as Forças Armadas e o STF.
No início da sessão de hoje, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, afirmou que os ataques e ameaças tiveram o objetivo de intimidar juízes que são responsáveis pelo julgamento do inquérito dos atos antidemocráticos em que Silveira é investigado, e que as atitudes do deputado não podem ser enquadradas dentro da imunidade parlamentar. O advogado Jean Kleber Garcia defendeu que o Supremo rejeitasse a denúncia. Ele afirmou que os eventuais excessos cometidos pelo deputado têm que ser punidos, mas não com base na Lei de Segurança Nacional, e que não houve um ataque contra a instituição do Supremo Tribunal Federal, mas, no máximo, um crime contra a honra dos ministros. No seu voto, o relator, ministro Alexandre de Moraes, disse que a acusação da Procuradoria-Geral da República respeita todos os requisitos legais e votou para transformar Silveira em réu. Alexandre de Moraes citou trechos dos vídeos publicados pelo deputado e afirmou que a liberdade de expressão não pode ser confundida com a liberdade de ameaçar a ordem constitucional. Aqueles que confundem atentados contra a Constituição, atentados contra a ordem democrática, atentados contra o Estado de Direito com liberdade de expressão, estão fazendo um malefício à liberdade de expressão. São instrumentos que existem, liberdade de expressão e imunidades parlamentares, instrumentos que existem para garantir a democracia e o Estado de Direito, não para usurpar as instituições, não para voltar ao arbítrio, não para voltar ao famigerado AI-5. Alexandre de Moraes afirmou que a denúncia deixou claros os indícios de que o deputado estaria agindo em benefício próprio, ao ameaçar os ministros que irão julgar um inquérito sobre os atos antidemocráticos. É o claro recado que deve ser dado por essa Suprema Corte e que tranquiliza e tranquilizará todos os juízes de primeiro grau dos tribunais, é que o Poder Judiciário não aceita intimidações. Não é possível aceitar que pessoas que estejam sendo investigadas tentem, por meio de ameaças, gravíssimas ameaças, incitação da população contra o Judiciário, pretendam não ser investigados, pretendam simplesmente fugir da aplicação da lei. Por fim, Alexandre de Moraes afirmou que a imunidade parlamentar não pode ser usada como escudo de ações ilegais. A garantia constitucional da imunidade parlamentar material somente incide no caso de as manifestações guardarem conexão com o desempenho da função legislativa, ou que sejam proferidas em razão desta, não sendo possível utilizá-la como verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas. Todos os outros 10 ministros votaram com o relator pelo recebimento da denúncia. Apesar de favorável a que Daniel Silveira se torne réu, o decano do Supremo, ministro Marco Aurélio, defendeu que a prisão domiciliar fosse derrubada. Ele disse que a prisão é incompatível com o exercício do mandato parlamentar. Recebo a denúncia, mas afasto, vou repetir, as cautelares diversas implementadas e que, sob a minha ótica, conflitam com a manutenção do mandato. Por fim, o presidente do Supremo, Luiz Fux, deu o placar final. A Corte, por unanimidade, recebeu a denúncia e referendou as medidas cautelares que o relator implementou no curso do feito, vencido o eminente ministro Marco Aurélio, que as entendia incompatíveis com o exercício do mandato. Com a decisão, as medidas cautelares contra o deputado ficam mantidas. Entre elas, a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, a proibição de receber visitas sem autorização judicial e de acessar e se manifestar nas redes sociais. O deputado Daniel Silveira poderá exercer o mandato de casa, participando das sessões virtuais da Câmara.
Hora de saber como fica o tempo em todo o Brasil. Oi, Anne, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. Eu começo falando da chuva no Sudeste. Desde o início do ano, São Paulo vem registrando chuva abaixo da média. Essas barras aqui em azul representam quanto choveu e a linha é o normal de cada mês. Repare, todas as barras estão abaixo da linha. Janeiro, fevereiro, março e agora abril. No Rio de Janeiro, a chuva só ficou acima do normal esse ano em fevereiro e mesmo assim por muito pouco. E olhando a tendência de chuva para maio, ela só deve ficar um pouco acima da média no Espírito Santo e também no norte de Minas Gerais. Quanto mais laranja, menor o volume de chuva. Chama a atenção todo o estado de São Paulo, que deve ter mais um mês bem seco. Amanhã em São Paulo a temperatura máxima não passa dos 22 graus. No Rio de Janeiro e Belo Horizonte, 26 com chuva ao longo do dia. E em Vitória, 27 graus. Em parte do sul, interior de São Paulo, Triângulo Mineiro e nessa área aqui do Centro-Oeste, mas principalmente nessa área laranja de Mato Grosso do Sul, a umidade vai ficar bem baixa amanhã. Em Cuiabá, máxima de 31 graus, Campo Grande, mínima de 14 e máxima de 28, Brasília com 26 e Goiânia 29 e um pouquinho de chuva. E ela continua forte no norte, nessas áreas onde o nosso mapa está mais colorido, Amazonas, Roraima e também no Pará. E aquele friozinho no sul, Anne? Aquele friozinho do sul vai continuar, viu, Renata? Tem previsão de geada nas serras gaúcha e catarinense novamente. Com o sol brilhando forte ao longo do dia em quase toda a região sul, grande parte de São Paulo, sul de Minas, em toda essa área aqui do Centro-Oeste até o Acre e também no interior da Bahia. Em Porto Alegre, a máxima é de 24 graus. Curitiba, 20. Em Salvador, Maceió, Manaus e Porto Velho, máxima de 29 graus. Em Belém, 33, São Luís e Teresina, 32. E termina a previsão com esse destaque da temperatura de 2,5 graus hoje cedo e amanhã o dia deve começar com 0 grau e possibilidade de geada. Sabe onde? Não é no sul, é no Rio de Janeiro, no Pico das Agulhas Negras em Itatiaia, o lugar mais alto do estado do Rio, 2.700 metros acima do nível do mar. E esse frio vai ganhar intensidade porque na semana que vem teremos uma grande onda de frio e até neve não podemos descartar no sul. Eu vou te atualizando ao longo dos próximos dias, Renata. Tá combinado. Obrigada, Anne. Morreu hoje, aos 90 anos, o astronauta americano Michael Collins. Ele integrou a primeira missão tripulada à Lua, a Apollo 11. Em 20 de julho de 1969, Collins permaneceu em órbita como piloto do módulo de comando, enquanto os companheiros Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornavam os primeiros homens a pisar no solo lunar. Por isso, alguns se referiam a ele como o homem mais solitário da história. A família informou que Michael Collins foi vencido por um câncer. A seguir, o acordo na Justiça para quitar a maior parte da dívida do Instituto Inhotim. A mantenedora do Instituto Inhotim fechou um acordo na Justiça que vai quitar em parcelas a maior parte de uma dívida bilionária. O acordo foi assinado hoje em Brasília entre a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e representantes do grupo de mineração Itaminas, que há mais de uma década está em dívida com a União. A dívida do grupo em impostos federais chega a 1 bilhão e 600 milhões de reais. Para garantir o pagamento, a União pediu o empenho de todos os direitos minerários e os imóveis da Itaminas, que pertence ao empresário Bernardo Paz, fundador do Instituto Inhotim, considerado um dos maiores museus a céu aberto do mundo. O Inhotim está fechado por causa da pandemia, mas há uma grande equipe de manutenção hoje aqui preparando a reabertura do museu. Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda, o acordo fechado hoje garante que o Inhotim não vai ser leiloado para o pagamento da dívida. A proposta da Procuradoria-Geral foi parcelar a maior parte da dívida, 1 bilhão e 200 milhões de reais, em 120 meses. Os 400 milhões restantes continuam em discussão, em juízo. O acordo permite com que a gente avance com a liquidação do passivo todo, sem alienação forçada
do patrimônio do Grupo Itaminas. Então, a liquidação está toda escalonada e as obras não serão leiloadas nesse momento enquanto durar o cumprimento do acordo. É uma dívida histórica muito grande, mas hoje, com esses instrumentos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, foi possível a gente juntos construir um instrumento que fosse legalmente capaz para o fisco, legalmente capaz para nós contribuintes em manter a regularidade. O Grupo Itaminas continua sendo o principal mantenedor do Inhotim. Há mais de 500 obras de arte contemporânea de 60 artistas de 38 países. Elas estão distribuídas em galerias e jardins nos mais de 140 hectares de visitação. São mais de 4.500 espécies botânicas raras vindas de todos os continentes. O Instituto vai ser reaberto no dia 7 de maio. O acordo viabiliza a manutenção do emprego local, viabiliza a continuidade da exploração do Instituto Inhotim de forma cultural, de forma social. E isso é muito importante para o nosso país, muito importante para aquela região que foi tão devastada com os acidentes ambientais ocorridos recentemente. Depois de muito trabalho, o Comitê Olímpico do Brasil está finalizando a logística de apoio aos atletas durante os Jogos de Tóquio. Levantamento de peso, ginástica e agora corrida. A fase final de uma operação gigantesca e complexa. Despachar para o outro lado do mundo parte do material que será usado pelo time Brasil nas Olimpíadas de Tóquio em julho. E entende-se por material desde tatames para o pessoal da luta, passando por bolas, aparelhos de musculação, roupas, até barcos. O barco ficou torto no campo. Não pode ter descuido, são peças valiosas, delicadas. E os donos têm muito apego. É um material muito frágil, é um material de tecnologia e todas essas coisas a gente acaba se envolvendo diretamente. O barco acaba sendo um filho, então, que a gente tem e quer que ele esteja o melhor possível para chegar no local de competição. Os equipamentos começaram a ser enviados para o Japão em 2018. E desde então, o Comitê Olímpico do Brasil já despachou 17 containers como estes. Ao todo, serão 20. Nestes navios, a viagem do Brasil até o Japão dura em média 6 semanas. Mas a distância não foi o maior desafio para o pessoal da logística do COB neste ciclo olímpico. Com o advento da pandemia, nós tivemos um aumento em relação ao material de aproximadamente 20%. Esses contêineres extras que nós tivemos que mandar são aparelhos de musculação para mobiliar as academias nas bases de aclimatação e, principalmente, todo esse kit para o protocolo de segurança contra a Covid. Foram incluídos na bagagem 68 mil máscaras descartáveis, 800 pares de luvas e muitos outros itens de segurança. E foi preciso arrumar mais espaço para a carga pesada. O planejamento do COB é recriar esse cenário aqui em Tóquio e montar academias exclusivas para o time Brasil. Assim, os atletas brasileiros não vão precisar dividir material com pessoas de outros países. E com bastante espaço entre os aparelhos, respeitando o distanciamento social. Vamos montar essas aparelhagens dentro dos hotéis, de maneira que o atleta não precise ir ao centro de treinamento e compartilhar anilhas, compartilhar pesos, e que realmente passa mais segurança para os nossos atletas. Então, quando a gente viu um atleta do Brasil conquistando uma medalha, vale lembrar que ele teve a ajuda de muitos outros brasileiros, correndo, levantando peso. O Jornal da Globo é depois de Cinema Especial. Boa noite. Boa noite, até amanhã.